Olá pessoal, bom, para quem não me conhece, meu nome é Eliane Reis, sou a fundadora do Momento de Estudar e a partir desse vídeo de hoje a gente vai começar a comentar a prova da segunda versão do Exame de Suficiência de 2022. Eu não tinha comentado ela ainda, né, eu estava precisava de um tempo para poder resolver e tal, e aí precisei alinhar ela com a minha agenda, então resolvi ela nos finais de ano agora, né? Então, durante o recesso eu fiz isso e aí a gente vai trabalhar com ela aqui agora. Então, eu preciso passar algumas informações para vocês que vocês consigam, então, né, enfim, acompanhar tudo e entender tudo o que vai acontecer aqui. Então, presta muita atenção nesse início desse vídeo, tá? Bom, o blog completou o Momento de Estudar, completou 9 anos agora no último dia 26, que foi do dia 26 de dezembro. Então eu considero que a semana entre o Natal e o Réveillon é o aniversário do Momento de Estudar, que foi quando eu efetivamente sentei para poder criar ele. Então criei o blog lá naquele dia e tal. Agora ele completou 9 anos, então... Primeiro, eu quero agradecer vocês, né, todo mundo que está inscrito, que vem acompanhando meu trabalho há tanto tempo, porque é um trabalho que, né, foram muitas e muitas horas que eu dediquei a esse trabalho e eu sei que ele contribui com muita gente, então são centenas de pessoas que estão por aqui, são centenas e chega a milhares de pessoas que entram anualmente lá no blog, então muito obrigada por ter acompanhado o nosso trabalho até aqui. Daí, esse trabalho agora com essa prova, eu vou fazer aqui uma comemoração, vamos assim dizer, né, pelo aniversário do Momento de Estudar, mas lembrando que o Momento de Estudar não é só sobre o exame de suficiência, então aqui a gente trabalha desde a graduação, quando você está começando a aprender contabilidade, você precisa aprender, sei lá, ou está fazendo ciências contábeis, ou está em outra graduação e tem as disciplinas de contabilidade, ou precisa aprender para concursos, por exemplo. A gente trabalha com normas aqui também, então, para quem já é profissional contábil, precisa se atualizar, precisa aprender alguma coisa nova. Para quem está no exame de qualificação técnica, para quem está para concursos, a gente trabalha com provas comentadas também de concursos aqui. Então, é uma infinidade de assuntos. E não é só sobre o exame de suficiência, como algumas pessoas acabaram me conhecendo. O Momento de Estudar, ele começou com o exame de suficiência, e por isso que eu tenho um carinho enorme por essa prova, porque foi onde tudo começou, foi o pontapé inicial para que eu começasse esse trabalho aqui na internet. Mas não somos só isso, tá? E não é só pejorativo, né? Só de uma única prova. Então, para comemorar o aniversário, eu preparei um presente para vocês. Então, aqui abaixo do vídeo tem um link onde você vai baixar a prova comentada. Então, eu fiz um e-book. Então, tá lá a prova sem os comentários, tem prova com comentários, tem mais algumas outras coisinhas que eu coloquei nesse e-book. Ele ficou grandinho, ficou um livro mesmo, um livrinho. E aí eu vou dar de presente para vocês. E é um presente, tá? Porque nas outras edições anteriores eu sempre vendi esse e-book e atualmente as provas comentadas, você pode adquirir as provas comentadas lá no blog no valor de R$50. Então é um presente mesmo de aniversário, tá? Então compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo deu muito trabalho, todo esse trabalho aqui com essa prova comentada. Eu gastei uma semana, então foi uma semana de trabalho que eu tô dando pra vocês. Então, por favor, sejam gratos e curtam o vídeo. Como eu sempre falo em todos os vídeos aqui, né? O conteúdo é gratuito, eu cobro em curtidas. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e curta os vídeos, tá? Porque senão eu não vou fazer isso mais. Não vou ficar dando esses presentes pra vocês. Daí, eu coloquei aqui alguns lembretes que eu tenho que falar na introdução, tá? Então, presta muita atenção nessa introdução, porque depois, os próximos vídeos, eu vou só dando sequência e tudo que eu tiver de falar, eu vou falar aqui, tá? A prova, ela contém 50 questões, mas eu não comento as questões de língua portuguesa. Então, nessa sequência de vídeos, nós teremos 48 questões, tirando as 2 questões de língua portuguesa, e eles vão ficar aqui divididos em 5 vídeos. Então, cada vídeo vai ter aí
10 questões e no último vídeo a gente vai ter as 8 últimas questões do exame, tá? No blog você consegue baixar todas as provas anteriores, então eu sempre deixo lá, eu vou deixar o link aqui abaixo também, porque você pode ir lá, é completamente gratuito. Você baixa na prova normal, né, sem comentários. A prova comentada você pode adquirir, tá lá disponível para que vocês adquiram, e eu acabo tirando dúvidas, né, porque vocês ficam na área do aluno. Algumas provas mais antigas eu acabo não tirando dúvidas, enfim. Na descrição lá vai estar todo o que contém na prova e o que vocês têm direito durante o período de acesso, tá? Os alunos, essa introdução vai para todo mundo junto, então vai para os alunos também. Então esse trabalho com as provas comentadas, ele é bônus da turma do Momento de Estudar para o CRC. Então o Momento de Estudar para o CRC é um preparatório para o exame de suficiência comigo. Ele iniciou as aulas lá em 2016, então eu venho trabalhando, são várias turmas, já tivemos aí centenas de aprovados, e esse bônus, esses vídeos, essa sequência, ele é um bônus para os alunos. Então, quando você se matricula, você tem acesso às 34 aulas que contemplam todo o conteúdo programático exigido no edital. E aí, como bônus, eu coloco lá e disponibilizo as 6 últimas provas comentadas para os alunos. Então, os alunos, eles vão ter lá dentro da área do aluno esses vídeos que vocês estão assistindo aqui, vão ter o e-book de questões comentadas e os slides que eu for aqui fazendo, né, riscando aqui durante a apresentação das questões, tá? Então, vai ficar disponível e eles podem deixar as dúvidas deles. Aliás, vocês, né, os alunos que estão assistindo, podem deixar as dúvidas na área de comentários dentro da área do aluno, lá dentro da plataforma, tá? Então, o calendário, como eu vou dividir em 5 vídeos de 10 questões cada um, o calendário de liberação dos vídeos vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo também. E eu vou deixar também a minutagem dos vídeos, então vocês vão conseguir acessar questão por questão, clicando lá nos minutos de cada questão que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Além disso, na última etapa dos vídeos, então vai ser uma sequência de 6 vídeos. 5 vídeos com as provas comentadas, com as questões comentadas, e no último vídeo a gente vai falar sobre como ser aprovado no exame de suficiência, onde eu vou trazer as estatísticas do que caiu na última prova, a gente vai analisar as provas anteriores e a gente vai então prever aí o que vai cair na próxima prova, tá? Então vai ser uma sequência de 6 vídeos aqui. E aí, o último aviso que eu tenho para dar para vocês, deixa eu ver aqui. Galera, faltou dizer que a turma do Momento de Estudar, ela está começando agora, tá? Então, não só as matrículas estão abertas, como nós estamos começando uma nova turma, que é a turma de 2023. E até coincidiu que o número dela vai ser 23, então é a turma 23 de 2023. E aí a gente vai começar juntos com um planejamento de estudo para a gente começar agora, todos juntos, a partir da próxima semana. Então, eu não queria colocar a data no vídeo, né? Mas eu vou deixar todas as informações na descrição aqui do vídeo. E eu vou avisando vocês também, né? Tanto nas redes sociais quanto no Telegram. Mas, de qualquer forma, quem entrar agora, nós vamos começar juntos. E nossa turma, né? Toda a nossa preparação, eu sempre acompanho pessoalmente as turmas. Então, vocês vão ter contato comigo através das redes sociais, através do grupo VIP de alunos. Então a gente vai começar todos juntos agora na próxima semana. E aí, se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato para tirar as dúvidas, contando, né, lógico, né, que nós vamos ter aí tudo que está aqui na descrição, das informações aqui da descrição do curso. E lá vocês vão ter acesso também a tudo isso que eu tô deixando aqui, né, tanto o e-book quanto as outras 5 provas comentadas, porque eu fico um total de 6 provas, né, com essa aqui que vocês estão tendo acesso, 6 provas comentadas. Além disso, a gente está com as matrículas abertas também na comunidade Momento de Estudar. E na comunidade vocês têm acesso a todos os nossos cursos, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo é o Momento de Estudar para o CRC e o curso regular de contabilidade. Então, o Momento de Estudar para o CRC é o nosso preparatório para o exame de suficiência,
E o curso regular de contabilidade geral é um curso mais voltado para concursos ou para quem precisa aprender a contabilidade do absoluto zero. Então, só a disciplina de contabilidade geral, ele está em fase de gravação, então as aulas estão sendo liberadas aos poucos. E além disso, a gente vai ter outras coisas durante o ano, né? Então a gente vai ter na comunidade, a gente vai trabalhar também com normas comentadas, que a gente vai fazer lives aí periódicas, né? Que eu diria porque não vai ser exatamente semanal, mas são lives periódicas que a gente vai ter dentro da comunidade para estudar normas, tá? Bom, eu acho que eu falei tudo aqui na descrição. Por favor, então, assistam agora a sequência, né? A gente vai começar a comentar através de cada questão. E aí, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando aí durante a nossa sequência de gravação, tá bom? Então, vamos à nossa primeira questão comentada. Bom, pessoal, vamos começar então. Primeiro, né? Então, para quem não me conhece, para quem não acompanhou nenhuma prova, eu fico acompanhando aqui, então, é o mesmo e-book que vocês vão baixar aí no link, então eu acompanho aqui pelo iPad, e aí como eu gravo antes de disponibilizar para vocês, então eu já fico aqui com caneta e tal, e se eu ver algum erro, alguma coisa, eu já vou corrigindo para já entregar a versão corrigida para vocês. Eu tenho que explicar uma coisa, tá, sobre a prova antes da gente passar pela primeira questão. A prova, ela é nacional, ela acontece preferencialmente 2 vezes ao ano, nada impede que eles, no caso, mudem em algum momento, sei lá. Mas ela acontece 2 vezes ao ano e a gente tem aí uma prova de nível nacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a mesma prova com as mesmas questões para todos os estados da federação. Então, não existe distinção. Não existe isso de dizer que a prova foi mais difícil para fulano lá na cidade tal do que aqui na minha cidade, tá? Então, não existe isso. Para entender como a prova funciona, eu sempre indico que vocês baixem os últimos editais ou o último edital e dê uma lida para entender como a prova funciona. Então, no blog eu sempre deixo aqui o endereço, tá aqui, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu sempre deixo o endereço aqui, então tá aqui o endereço do blog, para que vocês possam entrar lá e baixar as provas comentadas, para que vocês possam baixar o último edital, tem todos os editais lá também. Então eu sempre deixo tudo aqui e em cada slide eu sempre deixo ele aqui embaixo também, tá? Então você consegue entrar lá e você pode me acompanhar também nas redes sociais. Então, quando o próximo edital sair, eu vou aparecer aqui para vocês para fazer uma análise do edital, que é uma coisa tradicional, né? O que eu já costumo fazer aqui no blog. Aqui no canal, quer dizer. Bom, então, a prova é de nível nacional. E a gente tem 4 tipos de prova. Então, a gente tem a prova número 1, número 2, número 3 e número 4, que elas são marcadas por cores, tá? Eu sei que a prova número 1 é a branca. Eu acho que tem a amarela, a verde e a azul, mas eu não sei qual é a sequência aqui, tá? Então, eles são 4 tipos de prova. Mas é a mesma prova para todo mundo. O que vai mudar é a ordem das questões. Então, para você acompanhar aqui, se você tiver participado da última prova, e se você tiver a prova aí, mas eu recomendo que você comece do zero, baixando o e-book que tá aqui, né? O link aqui na descrição do vídeo. Gente, se aparecer uma fumaça aqui, a fumaça é do incenso que eu coloco aqui, tá? Porque como o vento tá batendo de lá pra cá, ele tá vindo aqui na frente da câmera. Mas fiquem tranquilos que não tem nada pegando fogo aqui. É só um incenso que eu gosto de incenso indiano. Bom, então a ordem das questões, elas vão se alterando aí na prova. Eu estou utilizando, para fazer essa correção, eu estou utilizando a prova branca, que é a tipo 1, tá? Então, eu vou seguir a ordem da prova número 1, e aí, para você acompanhar, você pode ir localizando, porque para quem assistiu já aqui os vídeos das provas anteriores, eu sempre falava, prova número 1, no tipo 1, na prova branca é o número tal, na amarela número tal. Dessa vez eu não vou fazer isso, então vão se orientando pelo enunciado da questão,
E aí vocês vão encontrar elas aí na prova de vocês, tá? Bom, é isso. Agora sim a gente pode começar. Então vamos lá, galera. Questão número 1. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de dezembro de 2020 os seguintes saldos nas contas do patrimônio líquido. Então, nós temos uma tabela com duas colunas. A primeira coluna a gente tem contas e a segunda a gente tem valores. Para quem não acompanha também, eu sempre vou tentar especificar o máximo da prova para quem precisar, por exemplo, só escutar os meus áudios. Ou então precisar ativar a legenda. A gente sabe que tem muitos dos nossos colegas que eles precisam de alguns reforços para poder, né, manter os estudos. Então, eu sempre tento facilitar isso aqui no canal, tá? Então, nós temos aí, na primeira coluna nós temos as contas, na segunda coluna nós temos os valores. E aí, outra coisa, né? Então, eu sempre vou fazer a leitura de conta por conta, valor por valor. Quem não tiver paciência, dá uma andadinha com o vídeo um pouquinho mais à frente, tá? Então, nós temos aí a conta capital social no valor de R$60 mil, a conta reserva de capital no valor de R$15 mil, reserva de lucros no valor de R$5 mil, lucros ou prejuízos acumulados no valor de R$10 mil e o total do patrimônio líquido de R$90 mil. Então, essas são as contas descritas aí nesse enunciado na tabela fornecida por esse enunciado da questão. Durante o exercício social de 2021, ocorreram os seguintes eventos: aumento do capital por incorporação de reserva do capital no valor de R$15 mil, lucro líquido do período no valor de R$40 mil e proposta de destinação do lucro para a constituição de reservas de lucro no valor de R$6 mil e para dividendos obrigatórios no valor de R$20 mil. Considerando exclusivamente as informações apresentadas e o disposto na NBCTG 26, a apresentação das demonstrações contábeis, é correto afirmar, em relação à demonstração das mutações do patrimônio líquido apresentada em 31 de dezembro de 2021, que... E aí ele coloca entre parênteses uma observação, utilizar o quadro disponibilizado se necessário. Aí a gente tem um quadro aí embaixo, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021. Nós temos, então, a coluna de contas, uma coluna de capital social, uma coluna de reserva de capital, uma coluna de reserva de lucros, uma coluna de lucros e prejuízos acumulados e a última coluna do patrimônio líquido. Nas linhas, logo abaixo na primeira coluna, né, nas linhas da primeira coluna, nós temos, então, saldo inicial, na próxima linha, aumento de capital, na próxima, lucro líquido, na próxima, reservas de lucro, na próxima, dividendos e saldo final. Então, essa é a nossa tabela aí da demonstração das mutações do patrimônio líquido, também chamada de DMPL. Então, nós temos aí, letra A, os saldos finais das reservas de lucros e das reservas de capital foram, respectivamente, de R$6 mil e R$15 mil. Letra B, as variações do patrimônio líquido e de lucros ou prejuízos acumulados correspondem, respectivamente, a R$40 mil e R$34 mil. Letra C, os saldos finais do patrimônio líquido e de lucros ou prejuízos acumulados foram, respectivamente, de R$110 mil e R$24 mil. Letra D, o saldo final de capital social de R$45 mil e a movimentação da distribuição dos dividendos aumentaram o saldo de lucros ou prejuízos acumulados em R$20 mil. Bom, o que a gente tem aqui então? A gente tem uma DMPL, é uma questão de DMPL. Ele traz aí então os saldos iniciais que a gente vai utilizar para poder alimentar a nossa DMPL. E as outras situações que aconteceram durante o ano de 2021. Então, a gente vai começar a resolução já montando a DMPL. Então, aqui o saldo inicial, eu já coloquei aqui para vocês, né? Que foi o que ele disse lá no enunciado. Então, ele deu uma tabela. Então, lá ele falou que o saldo inicial de capital social é de R$60 mil. Então, a gente vai colocar na coluna do capital social, na linha do saldo inicial.
O valor da reserva de capital é de R$ 15.000, então colocamos na coluna de reserva de capital, na linha do saldo inicial. A reserva de lucros de R$ 5.000, colocamos na coluna de reserva de lucros, e o lucro ou prejuízo acumulado no valor de R$ 10.000, e aí colocamos na coluna de lucros ou prejuízos acumulados. Na coluna do patrimônio líquido, a gente vai colocar o saldo da linha, tá? Essa é uma dúvida que muita gente acaba tendo, né? E aí, então, aqui vai dar o total aqui da conta, tá? E aí aqui vai ser, então, 60.000 mais 15.000 mais 5.000 mais 10.000, vai dar um total de R$ 90.000, que está na coluna de patrimônio líquido. Aí, o próximo passo agora é a gente conseguir, então, localizar de cada situação que aconteceu, porque ele fala no enunciado, né? Durante o exercício social de 2021, ocorreram os seguintes eventos. Então, para cada evento desse, a gente vai colocando, então, em cada linha dessa, que cada linha já menciona o que vai acontecer. Então, o primeiro é aumento do capital por incorporação de reservas de capital no valor de R$ 15.000. A gente tem, então, uma linha de aumento de capital. Se a gente tem um aumento do capital, então a gente vai ter um aumento na conta capital social, e esse valor vai aumentar para a gente lá no saldo do patrimônio líquido. Esse vai aumentar para a gente aqui no saldo do patrimônio líquido, mas aqui no caso a gente vai aproveitar, né? Porque ele fala aqui que o aumento de capital vai ser por incorporação de reservas de capital. Então, esse valor vai sair da reserva de capital e vai passar aqui para o nosso capital social. Então, o nosso patrimônio líquido vai se manter alterado. E é no valor aqui de R$ 15.000. Então, aqui a gente vai ter negativo de R$ 15.000. E aí, gente, quem não me conhece já sabe, para quem já me conhece, né? Já sabe que a minha letra é horrorosa, então não criem expectativas quando eu tentar resolver alguma coisa aqui à mão, tá? Então, vai ser negativo de R$ 15.000, porque a gente está tirando o valor de R$ 15.000 da conta reserva de capital, e a gente vai acrescentar, então, R$ 15.000 na conta capital social. O saldo total dessa linha de aumento de capital aqui vai ser de zero, porque mais 15.000 menos 15.000 vai dar um total aqui de zero. Então, vou deixar só uma bolinha aqui, não vou nem escrever zero, tá? Porque eu acho que você vai entender. Na próxima linha, no próximo situação que aconteceu de evento, ele fala que o lucro líquido do período no valor de R$ 40.000. Então, se o lucro líquido do período aqui deu um total de R$ 40.000. Então, a gente vai escrever R$ 40.000 lá na coluna do lucro líquido, dos lucros ou prejuízos acumulados. E esse valor automaticamente vai aumentar o nosso patrimônio líquido em R$ 40.000. O próximo evento é a proposta de destinação do lucro para a constituição de reserva de lucro. Então, a gente vai pegar um valor do lucro e vai constituir uma reserva de lucro. Então, na linha de reserva de lucro, ele falou o valor? No valor de R$ 6.000. Então, vai sair R$ 6.000 de lucros ou prejuízos acumulados e vai aumentar em R$ 6.000 na conta de reserva de lucros. Então, R$ 6.000 menos R$ 6.000 dá um total de zero. Então, na coluna do patrimônio líquido vai ser o total de zero. E ele fala aqui também que na mesma proposta, né? Então, a proposta de destinação do lucro para a constituição das reservas de lucros no valor de R$ 6.000 e para dividendos obrigatórios no valor de 20. Então, a gente também vai tirar R$ 20.000 aqui. E vai colocar elas para dividendos obrigatórios. Então, vai só sair porque os dividendos obrigatórios, né, não vão ficar aqui. Então, vai ficar negativo em R$ 20.000 lá na coluna do patrimônio líquido. Daí, a última linha é o do saldo. Então, o saldo a gente vai somar os valores de cada coluna, tá? E aí, então,
A gente vai ter, então, no capital social, 60 mil mais 15 mil vai dar 75 mil. Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem direitinho, tá? Eu acho que essa última linha vai ficar meio engolida aqui. Mas, de qualquer forma, tá tudo no seu material PDF, tá? Então, você pode acompanhar aí pelo seu material. Reserva de capital, 15 mil reais menos 15 mil, vai dar um total de 0. Na reserva de lucros, a gente tinha 5 mil reais, a gente tem mais 6 mil reais, vai dar um total de 11 mil reais. No lucros ou prejuízos acumulados, a gente tinha 10 mil reais, aí aumentou 40 mil, ficou 50. 50 menos 6 e menos 20 vai dar um total de 24 mil reais. E no patrimônio líquido, a gente tinha 90 mil reais, aumentou 40 e subtraiu 20, vai dar um total de 110 mil reais, tá? Então, essa é a nossa DMPL do dia 31 de dezembro de 2021. E aí, eu coloquei aqui os dados aqui para vocês, tá? Caso não tivessem confiado na minha letra, eu deixei aqui nos slides. Então, ficou assim a nossa DMPL do dia 31 de dezembro de 2021. Daí, a gente tem as alternativas. Então, letra A, os saldos finais das reservas de lucros e das reservas de capital foram, respectivamente, de 6 mil e 15 mil reais. Falso, né? Então, a reserva de lucros ficou com um saldo de 11 mil reais e a reserva de capital ficou com um saldo de 0. Letra B. As variações do patrimônio líquido e de lucros ou prejuízos acumulados correspondem, respectivamente, a 40 mil reais e 34 mil reais. Falso, né? Então, a variação do patrimônio líquido ficou de 20 mil reais. A gente começou com 90 mil reais, terminou com 110. Então, tivemos uma variação de 20 mil. E lucros ou prejuízos acumulados, a gente começou com 10 mil reais, terminou com 24, então nós tivemos uma variação de 14 mil reais. Letra C. Os saldos finais do patrimônio líquido e de lucros ou prejuízos acumulados foram, respectivamente, 110 mil reais e 24 mil reais. Verdadeiro é o nosso gabarito da questão, letra C. E a letra D. O saldo final do capital social de 45 mil reais e a movimentação da distribuição de dividendos aumentaram o saldo de lucros ou prejuízos acumulados em 20 mil reais. Falso, né? Então, o saldo final do capital social ficou de 75 mil reais e a distribuição para os dividendos diminuíram o saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados. O gabarito da questão número 1 é a letra C de casa. E aí tá as minhas redes sociais para vocês me seguirem, tá? Então, vão lá no Instagram, Momento de Estudar, e no meu pessoal, que é o Reis Eliane 2, vão lá me seguir. No Telegram, eu acabo compartilhando muita coisa também, então pode entrar lá no Telegram. Aqui no YouTube, né? Então você já está, então por favor, trate de se inscrever no canal. E o Facebook, que eu ainda tá lá, tá? Geralmente eu compartilho algumas coisas lá, mas geralmente é mais o que sai do Instagram e vai pro Facebook, né? Mas o Facebook ainda existe, além de outras redes sociais que eu acabei criando nos últimos tempos, mas não tô tão focada em produzir conteúdo, tá? Então eu criei um TikTok, criei um Cool, criei um... Como que chama o outro aqui, gente? O Pinterest já tinha, criei um Snapchat e um Kawaii. Kawaii que fala? É Kawaii, né? Então, estou aí, tá? Além do Twitter, que também já existia, mas eu vou ficar, esse ano de 2023, eu vou realmente focar mais na produção de conteúdo aqui no YouTube. Então, por favor, se inscreva no canal. E aí curta todos os vídeos, vem comentar, para os algoritmos entenderem que esse conteúdo é relevante e que ele pode confiar em mim, porque tá meio difícil, os algoritmos não estão confiando em mim. Bom, vamos lá. Questão número 2. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados extraídos da contabilidade em 31 de dezembro de 2021.
temos uma tabela com 6 colunas. A primeira coluna são os saldos em 31 de dezembro de 2020. A segunda são os valores desses saldos. Então, na primeira coluna, na verdade, são as contas dos saldos, tá? Na segunda coluna são os valores dos saldos. Na terceira coluna são os saldos em 31 de dezembro de 2021. Na quarta coluna são os valores das contas dos saldos da coluna anterior. Na quinta coluna é a movimentação em 2021, são contas também, e na última coluna são os valores das movimentações. Então, nós temos aí duplicatas a receber. Em 31 de dezembro de 2020, o valor de R$48 mil. Aí temos os saldos, então, da duplicatas a receber em 31 de dezembro de 2021, no valor de R$26 mil. E a movimentação são vendas de mercadorias no valor de R$180 mil. Nós temos a conta fornecedores em 31 de dezembro de 2020 no valor de R$22 mil e o saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2021 no valor de R$31 mil. A movimentação são compras de mercadorias no valor de R$132 mil. Informações adicionais. Todas as compras de mercadorias para revenda e as vendas de mercadorias foram efetuadas a prazo. Não houveram outros eventos classificados em atividades operacionais e a demonstração dos fluxos de caixa é elaborada pelo método direto. Considerando somente as informações disponibilizadas e de acordo com a NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa, é correto afirmar que o caixa gerado pelo recebimento de duplicatas a receber, vendas de mercadorias, e o caixa consumido para o pagamento de fornecedores, compras de mercadorias, foram respectivamente de: letra A, R$79 mil e R$48 mil, B, R$158 mil e R$141 mil, C, R$180 mil e R$132 mil, letra D, R$202 mil e R$123 mil. Bom, temos uma questão aqui cobrando DFC, né, demonstração dos fluxos de caixa. Ele já disse pra gente que o método é o método direto e ele já falou pra gente, então, que nas duplicatas a receber, o caixa vai ser gerado e o caixa vai ser consumido no pagamento de fornecedores, tá? Então, ele já deu algumas dicas aí. A questão no final, ela tá pedindo aqui pra gente, então, qual é o valor, né, desse caixa gerado pelas duplicatas a receber e qual é o valor do caixa consumido pelo pagamento de fornecedores. Então, aqui a gente tem... Eu resolvi essa questão de 2 formatos, né? Primeiro, eu vou mostrar aqui o formato que eu acho que seria o mais fácil. Na verdade, na hora da prova, isso eu coloquei aí, né? Descrevi aí no seu e-book por várias questões. A gente tem que primeiro priorizar as informações, a resolução de questões com as informações que a gente tem. Então, a gente vai resolver aquilo que a gente tem mais afinidade, porque é lógico que algumas pessoas têm mais afinidades em algumas questões do que em outras. Eu, por exemplo, sou uma negação em estatística. E eu perderia muito tempo tentando resolver uma questão de estatística com um pouco que eu sei e provavelmente eu ia errar a questão. Então, isso vai muito de cada um. Tem gente que tem mais afinidade com as demonstrações, tem gente que gosta de escrituração, tem gente que acha escrituração um TED, prefere contabilidade de custos. Isso vai ser muito diferente para cada um de vocês, porque somos pessoas diferentes com perfis diferentes. Mas o que a gente realmente precisa priorizar na hora da prova é de economizar o máximo de tempo possível, porque a gente tem um tempo limitado, e isso não só para a prova do exame de suficiência, isso para concursos também. A gente tem um tempo limitado para poder resolver uma quantidade de questões. Então, como que a gente ganha velocidade resolvendo essas questões? Treinando muito, então é estudando, é resolvendo questões, é participando de simulados, e isso a gente já trabalha dentro do momento de estudar para o CRC. Então, eu sempre oriento, dou dicas lá para os nossos alunos, né? E se você for um aluno, você já viu falando isso diversas vezes.
Outra coisa, então, aqui seria evitar ao máximo, por exemplo, tentar, sei lá, desenhar a tabela com a demonstração lá na hora da prova, fazer os quadradinhos com as linhas. Gente, não dá tempo de fazer isso. Então, a proposta de resolução que eu trouxe aqui seria de tentar evitar isso ao máximo, tentando ganhar tempo para poder resolver outras questões, para poder ler, tá? Outra coisa que também ajuda muito na velocidade de resolver questões é que você tenha o hábito de leitura. Então, independente da leitura que você faça, se é livros de literatura, de ficção, livros clássicos, não sei o que você gosta de ler, mas ter essa velocidade de leitura, isso vai te ajudar não só, né, na vida por completo, mas vai te ajudar também aqui na hora da prova, porque você vai conseguir ter uma leitura mais rápida do enunciado, entender o que eles estão pedindo, porque a interpretação do enunciado também, né, isso é gritante, né, tem uma galera aí que não consegue entender o que a questão está pedindo. Então, pratique a leitura desde já, desde esse momento agora que você está me assistindo aqui, tenha o hábito da leitura, tá? Como eu resolvi a questão aqui? Então, eu tentei resolver a questão no primeiro momento sem que a gente precisasse fazer a estruturação da questão, tá? Então, eu coloquei aqui, separei por contas. Então, na conta duplicatas a receber, eu peguei o saldo inicial, vou somar com a movimentação e subtrair o saldo final. Isso aqui já pra gente já vai dar o caixa dessa questão, dessa conta, né? Que é a conta duplicatas a receber. Deu um total, então, a gente tinha um saldo inicial de R$ 48 mil, mais a movimentação de R$ 180 mil, subtraindo o saldo final de R$ 26 mil. Isso vai trazer para a gente um caixa de R$ 202 mil, que é um caixa gerado. Como que eu sei que ele é gerado? Porque ele está positivo, né? Então, quando o saldo aqui, o caixa, ele é positivo, ele é um caixa gerado. Quando ele é negativo, ele é um caixa consumido. No caso de fornecedores, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, saldo inicial mais a movimentação menos o saldo final. O saldo inicial de R$ 22 mil, mais R$ 132 mil de movimentação, menos R$ 31 mil de saldo final. Isso vai dar um fornecedor de R$ 123 mil, que é um caixa consumido. Aí, aqui não tá negativo? Não tá. Por que não tá? Porque ele já disse aqui pra gente, né? Quando a gente fizer aqui no formato da demonstração, você vai ver que vai aparecer com um saldo negativo. Então, esses são os valores. E aqui a gente já conseguiria encontrar a resposta, que é o gabarito letra D, né? Mas eu também deixei aqui a demonstração, caso você... não deixei, não coloquei aqui na apresentação, mas eu deixei no seu e-book, tá? Então, você vai baixar o e-book e aí eu coloquei também, eu montei a DFC pelo método direto, que é o método que eles selecionaram aqui, né? No enunciado ele fala que é o método que eles estão utilizando. E aí você vai encontrar, então, aí a mesma coisa, né? O caixa gerado de R$ 202 mil e o caixa consumido de R$ 123 mil, gabarito letra D de dado. Questão número 3. Uma sociedade empresária apresentou, após a apuração do resultado do exercício, os saldos das seguintes contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2021. Então, nós temos uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna, nós temos as contas, na segunda coluna, os valores em real. Temos, então, bancos conta movimento no valor de R$ 22 mil, conta caixa no valor de R$ 35 mil, depreciação acumulada de edificações no valor de R$ 5 mil, depreciação acumulada de máquinas e equipamentos no valor de R$ 1.850, depreciação acumulada de móveis e utensílios no valor de R$ 4.500, depreciação acumulada de veículos no valor de R$ 3 mil, despesas antecipadas no valor de R$ 950 mil, duplicatas a receber no valor de R$ 8 mil, edificações no valor de R$ 30 mil, financiamentos de longo prazo no valor de R$ 40 mil, fornecedores no valor de R$ 7.500,
ICMS a recolher no valor de R$ 2.400, ICMS a recuperar no valor de R$ 1.100, máquinas e equipamentos no valor de R$ 15.000, mercadoria para revenda no valor de R$ 11.000, móveis e utensílios no valor de R$ 12.000, salários a pagar de R$ 6.000 e veículos de R$ 10.000. Sabe-se que o resultado do exercício já foi apurado. Considerando somente as informações apresentadas e de acordo com a NBCTG 26, a apresentação das demonstrações contábeis e a Lei nº 6.404, Lei das Sociedades por Ações, assinar os respectivos saldos do ativo não circulante, imobilizado e do patrimônio líquido a serem evidenciados no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021. Letra A. R$ 52.650 e R$ 74.800. Letra B. R$ 53.600 e R$ 73.850. Letra C. R$ 67.000 e R$ 60.450. Letra D. R$ 130.700 e R$ 55.900. Então, temos aí essa questão, essa é a nossa questão número 3. E ele está pedindo aí para a gente, então, ele quer o saldo do ativo não circulante, imobilizado, só a parte do imobilizado, e o patrimônio líquido. Então, esses são os valores que ele está pedindo aí para a gente. E aí, para começar a resolver, o que a gente precisa fazer? A gente precisa localizar essas contas no plano de contas. Falando nisso, eu vou até colocar um plano de contas para vocês aí, junto com o e-book, né, para vocês baixarem, porque aí vocês já vão utilizando ele também aí durante a sua preparação, tá? O plano de contas, ele vem disponibilizado no edital. Então, o plano de contas que a gente utiliza durante a preparação, em geral, enquanto o edital não sai, é o plano de contas do último edital, e aí quando o edital sai, a gente usa o mesmo plano de contas. O plano de contas vem, então, com todas as contas lá, mas é claro que existem situações em que pode apresentar mais de uma nomenclatura para a mesma conta. Então, a gente precisa sempre entender o que cada conta vai representar para a gente conseguir localizar lá no plano de contas. Na hora da prova, você pode levar a calculadora, e é o único material que você pode levar. Então, você pode levar a calculadora, que é uma ferramenta para você lá na hora da prova, mas você não vai levar o plano de contas. Então, como que a gente consegue saber onde ficam as contas na hora da prova? Exercitando, resolvendo questões, tá? E aí, com o tempo, você vai ganhando essa familiaridade e aí, na hora da prova, você vai saber onde as contas se encontram. Então, o primeiro passo aqui é localizar as contas no plano de contas. Então, ele está pedindo para a gente as contas do ativo não circulante do imobilizado e as contas do patrimônio líquido. Então, ele quer saber os saldos desses grupos, tá? Então, nós temos aí bancos conta movimento, é uma conta do ativo circulante. E aí, eu vou colocar aqui só a sigla, tá? Lá no seu material PDF... tá aqui, eu coloquei lá com a descrição completinha, então tá bem bonitinho, é só você acompanhando aí pelo seu material. Então, bancos conta movimento é ativo circulante, caixa é ativo circulante, depreciação acumulada de edificações é um ativo não circulante do imobilizado, depreciação acumulada de máquinas e equipamentos é um ativo não circulante do imobilizado. Depreciação acumulada de móveis e utensílios é um ativo não circulante de imobilizado. Depreciação acumulada de veículos é um ativo não circulante imobilizado. Despesas antecipadas é um ativo circulante. Duplicatas a receber, ativo circulante. Edificações, ativo não circulante imobilizado. Financiamento de longo prazo é um passivo não circulante. Por que é não circulante? Porque ele diz que é de longo prazo. Fornecedores é um passivo circulante. ICMS a recolher é um passivo circulante. ICMS a recuperar é um ativo circulante. Máquinas e equipamentos é um ativo não circulante. Ixi, ficou péssimo isso aqui, né? Peraí.
um ativo não circulante imobilizado. Mercadorias para revenda, ativo circulante. Móveis e utensílios, ativo não circulante imobilizado. Salários a pagar, passivo circulante e veículos, ativo não circulante imobilizado. Então, essas são as contas aqui que nós temos. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo as contas do ativo não circulante imobilizado e as contas do patrimônio líquido. Você vai perceber que a gente encontrou várias contas do ativo não circulante, mas a gente não encontrou contas do patrimônio líquido. Então, para resolver a questão e saber o valor do patrimônio líquido, a gente vai ter que encontrar pela equação, né, lá, ativo menos passivo, e encontrar o patrimônio líquido. Primeiro, então, vamos encontrar o ativo não circulante. Então, se você não tiver confiado na minha letra, não tiver acompanhado, você pode paralisar o vídeo para poder ver aqui as contas, tá? Lembrando que também está no seu material PDF. Então, o que a gente tem de ativo não circulante imobilizado? A gente tem depreciação acumulada de edificações, depreciação acumulada de máquinas e equipamentos, depreciação acumulada de móveis e utensílios, depreciação acumulada de veículos. Temos também edificações, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e veículos. As contas de depreciação, lembrando aqui que elas vão apresentar aqui um sinal negativo, porque elas são contas retificadoras do ativo. Então, elas vão apresentar um sinal contrário ao sinal, né? Elas vão apresentar uma natureza contrária à natureza predominante do grupo e por isso elas vão ficar com um sinal negativo. Então, o saldo aí do ativo não circulante é de R$ 52.650. Você vai somar, então, as contas positivas e vai subtrair as contas retificadoras. Isso pra gente, a gente já encontraria aqui o gabarito letra A, tá? Na letra A fala 52.650 e 74.800. Você não precisaria resolver a parte do patrimônio líquido para encontrar o gabarito da questão. O gabarito é a letra A. Mas a gente vai seguir em frente aqui para encontrar o valor do patrimônio líquido, porque eu quero, né? E eu não falei isso no enunciado, na introdução desse vídeo, dessas questões, mas a resolução dessa prova aqui já é o início das nossas revisões para a próxima prova, tá? Então, as revisões começam aqui e a gente vai começar aproveitando as questões para resolver o máximo que a gente conseguir. Então, como que a gente vai encontrar o saldo do patrimônio líquido? Primeiro, então, encontrando o valor do ativo circulante. A gente já encontrou o ativo não circulante, então a gente consegue encontrar o valor do ativo total. Depois a gente vai encontrar com o saldo do passivo. E aí a gente vai, então, subtrair o passivo do ativo. Então, ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. O que a gente tem de ativo circulante? A conta caixa, bancos conta movimento, duplicatas a receber, mercadorias para revenda, ICMS a recuperar e despesas antecipadas. Desse valor, a gente vai encontrar um total do ativo circulante de R$ 78.050. O ativo não circulante a gente já encontrou, que foi o valor de R$ 52.650. O passivo circulante nós temos fornecedores, ICMS a recolher e salários a pagar, que dá um total aqui de R$ 15.900. E o passivo não circulante a gente só tem a conta financiamentos de longo prazo, que dá um total de R$ 40.000. Então, o patrimônio líquido vai ser o ativo é a soma do ativo circulante com o ativo não circulante, subtraído do passivo, que também é a soma do passivo circulante e do não circulante. Isso vai trazer aqui para a gente um valor total de patrimônio líquido de R$ 74.800. E aí o gabarito, né, é a letra A que a gente já tinha encontrado. Então, essa aí foi a nossa questão número 3. Outra coisa, e aí, só a título de revisão, tá? Eu estruturei para vocês também aí o balanço patrimonial
Mas é lógico que na hora da prova esse seria o formato que mais levaria tempo, é de fazer, estruturar, desenhar a tabelinha do balanço patrimonial. Não façam isso, evitem, tá? Economizem o máximo de tempo possível, mas eu deixei aí no seu e-book também. Questão número 4. Uma empresa comercial apresentou os seguintes saldos em suas contas de resultado em 31 de dezembro de 2021. Temos uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna nós temos as contas, na segunda os valores em real. Temos aí abatimento sobre vendas no valor de R$12.000, COFINS sobre faturamento no valor de R$9.600, comissões sobre vendas no valor de R$16.000, custo das mercadorias vendidas no valor de R$145.000, descontos condicionais concedidos no valor de R$3.000, ICMS sobre venda no valor de R$57.600, PIS sobre faturamento no valor de R$2.080, receita de vendas no valor de R$320.000, vendas canceladas no valor de R$6.400. Considerando exclusivamente as informações apresentadas e de acordo com a Lei 6.404, Lei das Sociedades por Ações, os valores da receita líquida de vendas e o do lucro bruto evidenciados na demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2021 correspondem respectivamente a: letra A, R$232.320 e R$87.320, letra B, R$213.320 e R$68.320, letra C, R$301.600 e R$87.860, letra D, R$250.720 e R$105.720. Então, aqui ele está pedindo para a gente o valor da receita líquida de vendas e o valor do lucro bruto. Então, essa é uma questão de DRE, né? A gente vai precisar estruturar DRE para poder encontrar o valor da receita líquida de vendas e do lucro bruto. E aí, eu já montei ela aqui para vocês, para a gente não perder muito tempo, tá? Então, o que a gente tem aqui na demonstração do resultado do exercício? A nossa DRE. A receita de vendas de R$320.000, menos o ICMS sobre vendas de R$57.600, menos o PIS sobre faturamento de R$2.080, menos a COFINS sobre faturamento de R$9.600, menos o abatimento sobre vendas de R$12.000, menos as vendas canceladas de menos as vendas canceladas de R$6.400. Isso vai dar uma receita líquida de R$232.320. Vamos subtrair o custo das mercadorias vendidas de R$145.000. Chegamos a um resultado bruto de R$87.320. Então, aqui a gente tem o saldo. Vai dar o gabarito, então, letra A. E eu coloquei um lembrete aqui, né? Então, esses são os valores. Que comissões sobre vendas e descontos condicionais concedidos são despesas, tá? E por isso que não vai entrar aqui. Aliás, entraria no futuro aí, né? Depois, né? Mas no resultado bruto não entraria aqui nesse momento aqui da DRE, tá? Então, temos gabarito letra A. Questão número 5. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes demonstrações de mutações do patrimônio líquido com saldos em 31 de dezembro de 2020. Temos aí uma estrutura de uma demonstração das mutações do patrimônio líquido com os valores em reais, é a nossa DMPL. A gente tem, então, uma primeira coluna de contas, a segunda coluna de capital social, a terceira, quarta e quinta coluna são de reserva de lucros, onde a gente tem, então, na terceira coluna, reserva legal, na quarta coluna, reserva estatutária, na quinta coluna, reserva para contingências, na sexta coluna, os lucros ou prejuízos acumulados e na última coluna, o patrimônio líquido.
temos aí, nas contas, na primeira coluna, nós temos a linha saldo inicial em 31 de dezembro de 2020, onde ele já trouxe os valores dos saldos iniciais. Então, o saldo inicial da conta capital social é de R$150 mil, reserva legal R$4 mil, reserva estatutária 0, reserva para contingências R$20 mil, lucros ou prejuízos acumulados R$55 mil, patrimônio líquido R$119 mil. Nas próximas linhas, nós temos o aumento do capital em dinheiro, na linha seguinte, reversão, reserva para contingência, depois lucro líquido do período, depois constituição da reserva legal, depois constituição da reserva estatutária, depois distribuição dos dividendos e na última linha, o saldo final em 31 de dezembro de 2021. Durante o exercício social de 2021, ocorreram os seguintes eventos que impactaram as contas do patrimônio líquido: aumento do capital social em dinheiro de R$30 mil, reversão da reserva para contingências de R$20 mil, lucro líquido do exercício de R$280 mil, constituição de reserva legal de R$14 mil, constituição de reserva estatutária de R$28 mil, dividendos obrigatórios a distribuir de R$140 mil. Considerando exclusivamente os dados fornecidos e de acordo com a NBCTG 26, a apresentação das demonstrações contábeis, a demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 deverá evidenciar: letra A, saldo inicial, saldo final do capital social de R$180 mil e da reserva para contingências de R$20 mil. B, saldo final de capital social que corresponderá a R$172 mil e variação das reservas de lucros de R$42 mil. Letra C, saldo final do lucro e prejuízos acumulados de R$63 mil e variação do patrimônio líquido de R$170 mil. Letra D, saldo final de lucro e prejuízo acumulado corresponderá a R$203 mil e do patrimônio líquido de R$429 mil. Bom, temos aqui uma questão de DMPL, aí já é a segunda questão, né, que a gente tem de DMPL. A gente já tem a tabela, então ele deu a tabela, não coube tudo no mesmo slide, tá? Então, porque eu precisava usar o espaço aqui para colocar a câmera, né? Então eu acabo perdendo um pouquinho, eu não gosto de ficar tirando câmera, voltando, porque às vezes ela tenta me sabotar. E aí se eu tiro depois ela não quer voltar, vira o caos. Então é melhor deixar ela aqui mesmo, tá? Para que eu também não perca tempo aqui, né, fazendo gravações. E aí, o que a gente tem aqui, então, que a gente vai ter que jogar todos esses valores, todos esses acontecimentos aqui, a gente vai ter que colocar eles lá na DMPL, tá? E a gente vai resolver isso aqui agora, então. Então, a gente tem aqui, então, ele disse que a gente teve um aumento de capital em dinheiro no valor de R$30 mil. Então, a gente teve um aumento de R$30 mil, a gente vai colocar o valor de 30 mil na coluna do capital social e na linha do aumento de capital em dinheiro. Se a gente aumentou em R$30 mil o capital social e ele não disse para onde foi, então a gente aumentou o nosso patrimônio líquido em R$30 mil. E aí vai ficar R$30 mil lá na coluna do patrimônio líquido, na linha de aumento de capital em dinheiro. Depois ele disse que vai ter uma reversão da reserva de contingência no valor de R$20 mil. Então, se é a reserva de contingência, a gente vai colocar aqui negativo em R$20 mil e a gente vai aumentar, aliás, né? A gente vai tirar aqui, né? Aliás, e vai aumentar a conta lucros ou prejuízos acumulados no valor de R$20 mil. Eu coloquei na linha errada, tá vendo? Esse é o risco, ó. Esse é o problema da DMPL, que a gente pode equivocar com a escrita na linha e na coluna, tá? Então, a gente vai colocar R$20 mil negativo na coluna da reserva para contingências, na linha da reversão de reserva para contingências, e vai colocar R$20 mil positivo
na coluna lucros ou prejuízos acumulados, na mesma linha da reversão para a reserva para contingências. Depois a gente teve, ele disse que o lucro líquido do exercício é de R$280 mil. Então aqui ficou sem o cabeçalho, né? Mas vai ser aqui R$280 mil. Então vai aumentar o nosso patrimônio líquido em R$280 mil. Depois ele diz que a constituição da reserva legal foi de R$14 mil. R$14 mil, então, na coluna de reserva legal. E a gente vai subtrair R$14 mil da conta lucros ou prejuízos acumulados. A reserva a constituição de reserva estatutária de R$28 mil, então vai ficar negativo em lucros ou prejuízos acumulados de R$28 mil e vai ficar positivo de R$28 mil na terceira coluna, então é aqui. E, por último, a distribuição de dividendos, que é de R$140 mil, então vai ficar R$140 mil negativo de lucros acumulados, porque vai sair de lucros acumulados, e os R$140 mil vai sair do patrimônio líquido também. O saldo final ficou sendo, então, o capital social de R$180 mil, a reserva legal de R$18 mil, porque a gente já tinha um saldo inicial aqui de R$4 mil, a reserva estatutária de R$28 mil, a reserva para contingência é zero, os lucros ou prejuízos acumulados ficou de R$63 mil. A gente tinha um saldo inicial negativo de 55 mil, somamos com 20 mil da reserva para contingência, somamos com 280 mil dos lucros ou do lucro líquido do período, subtraímos 14 mil da constituição de reserva legal, 28 mil também subtraímos da constituição de reserva estatutária e subtraímos por último 140 mil da distribuição de dividendos, dá um total de R$63 mil e o patrimônio líquido que ficou num total de R$289 mil. Tá? Então, é isso. É o que temos aqui dos saldos que nós encontramos. E aí, aqui, se você quiser paralisar o vídeo para poder ver no formato digitado, né? Mas também tá no seu material PDF, tá aí bem bonitinho para vocês, tá? É só paralisar o vídeo. Letra A, então. O saldo final do capital social de R$180 mil e da reserva para contingências de R$20 mil tá falso, porque o capital social ficou com um saldo final de 180 mil, mas a reserva de contingência ficou zerado. Letra B. O saldo final de capital social que corresponderá a R$172 mil e a variação das reservas para contingência de R$42 mil tá falso, porque o capital social a gente viu que ficou de R$180 mil e a variação da reserva de lucros vai ser então os 14 mil inicial mais 28 mil menos 20 mil, que vai dar 22 mil e não 42 mil, como ele disse aqui, então tá falso. Na letra C, o saldo final de lucros ou prejuízos acumulados de 63 mil e a variação do patrimônio líquido de 170 mil tá verdadeiro, é o gabarito da questão, a letra C. E na letra D, o saldo final de lucro e prejuízo acumulado corresponderá a 203 mil e do patrimônio líquido de 429 mil. Tá falso, porque lucros e prejuízos acumulados é de 63 mil e o patrimônio líquido é de 289 mil. Com isso, chegamos ao gabarito, então, letra C. Questão número 6. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações relativas ao exercício social de 2021. O lucro líquido do exercício foi de R$ 18.500. A despesa com depreciação no exercício foi de R$ 1.300. Os valores totais das variações ocorridas nas contas do ativo circulante e passivo circulante foram: duplicatas a receber um aumento de R$ 7 mil, estoques de mercadorias para revenda, diminuição de R$ 9 mil,
fornecedores aumento de R$5.000 e outras obrigações a pagar na diminuição de R$1.500. Recebimento do valor de R$2.000 referente à venda do item de imobilizado sem ganho ou perda do capital na operação e o pagamento do valor de R$20.000 relativo à parcela de financiamento realizado em 2019. Considerando as informações apresentadas e o disposto na NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa, é correto afirmar que a demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021 evidenciará uma variação líquida de caixa e equivalentes de caixa de, letra A, negativo de R$3.700, B, R$7.300, C, R$3.300, D, R$47.300. Então, a gente precisa encontrar aqui a variação líquida de caixa e equivalentes de caixa. O que é caixa e equivalente de caixa? São contas que a gente tem uma liquidez alta, né? Então, a conta caixa, a gente tem uma liquidez alta. Bancos conta movimento são contas ali que a gente tem uma alta liquidez. E por isso que ele pode falar aí, ele pode chamar de equivalentes de caixa, né? Porque equivale na liquidez, tá? Chazinho para dar conta de ter voz até o final dessas questões, porque eu acabo perdendo a voz. Então, veremos aqui se eu vou conseguir gravar de uma vez só. Gostaria muito para aproveitar esse dia de hoje, mas eu sei das minhas limitações de voz, né? Então, vamos lá. Bom, eu já montei aqui a DFC para vocês, tá? Então, é uma DFC. E aí a gente tem, então, o lucro líquido do exercício de R$18.500, a depreciação do exercício de R$1.300 vai dar um lucro ajustado de R$19.800. A gente teve um aumento de duplicatas a receber de R$7.000, e aí como ele aumenta, a gente vai subtrair aqui, porque a gente está analisando a variação do caixa, né? A diminuição de estoques de R$9.000, se é diminuição, vai ficar positivo. O aumento de fornecedores vai ficar positivo. E a diminuição de outras obrigações a pagar de R$1.500 vai dar um caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$25.300. A gente vai ter o recebimento de vendas de itens do imobilizado de R$2.000. O caixa líquido gerado pelas atividades de investimento, né, que é relacionado com esse recebimento aqui da venda do imobilizado de R$2.000. E as atividades de financiamento, que vão ser o pagamento da parcela do financiamento de R$20.000 negativo. O caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento vai dar, então, de R$20.000. A variação líquida, então, de caixa, que aí a gente vai ter aqui a variação das atividades de investimento de 2.000, as atividades, eu não coloquei negrito aqui, tá? Eu vou corrigir para vocês aqui no material de vocês. Vai dar uma variação líquida de caixa de equivalentes de R$7.300, tá? Então, com isso, deixa eu apagar esses risquinhos aqui, a gente vai ter aí gabarito letra B de bola. Questão número 7. Uma sociedade empresária optante pelo lucro presumido tem um funcionário contratado pelo regime da CLT em março de 2022 que não possui dependentes e sobre o qual foram apresentadas as seguintes informações referentes à sua remuneração. Temos uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna nós temos a discriminação, na segunda os valores em real. Salário mensal de R$ 2.200, horas extras mais descanso semanal remunerado sobre as horas extras de R$ 260, total de R$ 2.460. As tabelas a seguir apresentam as bases de cálculo e as alíquotas do INSS e do Imposto de Renda vigentes a partir de 1º de janeiro de 2022. As tabelas a seguir apresentam as bases de cálculo e as alíquotas do INSS e Imposto de Renda vigentes a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, nós temos aqui uma tabela de contribuição do INSS. Então, nós temos... como que eu vou ler isso aqui para vocês, hein?
Eu vou falar a base de cálculo, então, de um valor até outro valor. Aí vou ler a alíquota e a dedução, tá? Então, do valor de R$0 a R$ 1.212, que é o salário mínimo, a alíquota é de 7,5% com a dedução de R$0. Do valor de R$ 1.212,01 ao valor de R$ 2.427,35, a alíquota é de 9% com a dedução de R$ 18,18. Do valor de R$ 2.427,36 ao valor de R$ 3.641,03, a alíquota é de 12%, com a dedução de R$ 91. Do valor de R$ 3.641,04 ao valor de R$ 7.087,22, a alíquota é de 14%, com a dedução de R$ 163,82. Então, essa é a tabela aí de contribuição do INSS. Na tabela do imposto de renda, eu vou fazer a leitura da mesma forma. Então, de R$0 a R$ 1.903,98, a alíquota é isento e a dedução é zero. De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65, a alíquota é de 7,5%, com a dedução de R$ 142,80. Do valor de R$ 2.826,67 ao valor de R$ 3.751,05, a alíquota é de 15%, com a dedução de R$ 354,80. Do valor de R$ 3.751,06 ao valor de R$ 4.664,68, a alíquota é de 22,5%, com a dedução de R$ 636,13. E por último, a partir de R$ 4.664,69, a alíquota é de 27,5%, com a dedução de R$ 869,36. Então, essa é a nossa tabela do imposto de renda aí, com os valores mensais. A tabela a seguir apresenta os percentuais em que está submetida a sociedade empresária para os cálculos dos encargos sociais. Então, nós temos aí o INSS do encargos do empregador, onde nós temos o Fundo de Previdência e Assistência Social de 20%, as contribuições para terceiros de 5,8%, o seguro acidente de trabalho já olvidados, não sei se é olvidados aqui, tá? Fator acidentário de prevenção, FAP, e o risco de acidente do trabalho, RAT, de 2%, somando aos 3 percentuais, vai dar um valor de 27,8%. E a gente tem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, de 8%. Considerando exclusivamente as informações apresentadas, o valor da remuneração líquida do empregado e dos encargos sociais, parte da empresa, a serem pagos referente a março de 2022, correspondem aproximadamente para fins de simplificação a: letra A, R$ 2.123,831. Letra B, R$ 2.230,881. Letra C, R$ 2.033,684. Letra D, R$ 2.257,907. Bom, o enunciado é enorme. E no final, ele está querendo aqui o valor da remuneração líquida do empregado e os encargos sociais, que é a parte da empresa, a serem pagos. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, e aí eu vou falar lembrar porque eu acho que a grande maioria de vocês que estão me assistindo aqui, vocês já trabalharam. Então, mesmo que vocês não tenham estudado isso aqui durante as aulas de contabilidade, por exemplo, para fazer uma escrituração de uma folha de pagamento, enfim,
vocês sabem que existem alguns descontos que vão ser deduzidos do salário bruto de qualquer funcionário aí, mediante a CLT. Então, a gente vai ter o desconto do INSS e a gente vai ter o desconto do imposto de renda. Então, o INSS a gente viu a tabela aqui, e o imposto de renda a gente viu a tabela também. Então, a gente tem esses descontos mediante um funcionário da CLT vai ter esses descontos. E a gente tem alguns encargos que são somente da empresa. Então, esses descontos aqui do funcionário, quando a empresa desconta do funcionário o INSS e o imposto de renda, esse valor não fica com a empresa. Esse valor a empresa vai repassar aos cofres públicos através dos recolhimentos. Então, ela desconta. Então, tá aqui você. Esse é você bem magrinho assim. Ela vai descontar do seu valor aqui, ela vai descontar o INSS e o imposto de renda, se for cabível o imposto de renda, porque você vai ver que se você receber menos de R$ 1.903,98, você vai ser isento do imposto de renda. Então, você não vai pagar imposto de renda, você só vai pagar imposto de renda quando seu salário for a partir de R$ 1.903,99. Então, vai descontar do seu salário, então eu vou colocar menos cifrões menores aqui, e aí você vai ter um valor aí do seu salário líquido, tá? Esses cifrões aqui vai ser descontado pela empresa, vou colocar essa casinha aqui como se fosse a empresa, tá? Uma chaminé aqui da indústria. Sou péssima com desenho. A empresa vai recolher esses valores e vai passar para o leão, para a Receita Federal. Vou colocar aqui só a Receita, tá? Vou pôr como governo, porque vai ficar mais fácil para você entender se você não entender desse assunto, né? Então, ele vai só repassar, esse valor só passa pela empresa e ela recolhe lá como guia. Então, ela vai imprimir uma guia lá. Se você trabalha na área, você já deve ter cansado de imprimir, reimprimir as guias para a empresa que nunca paga e fica pedindo para você fazer de novo e de novo, né? É um saco trabalhar em escritório e ter que ficar reimprimindo guia. Mas isso acontece. E essa guia é referente a esse valor que ele descontou lá do funcionário. Então, esse valor não é dele. E a gente tem também o encargo social, o encargo da própria empresa, que esse só vai sair da empresa. Então, esse é um cifrão aqui que vai sair da empresa e vai também para o governo, né? Mas esse encargo aqui desse cifrão da empresa é a parte da empresa, isso é uma despesa da empresa. Vou colocar aqui que é uma despesa. Esse valor não sai do funcionário. Então, é exatamente isso que a empresa quer. Que a questão quer. A questão quer esse cifrão aqui, descontado do INSS, do imposto de renda. Ela quer o salário líquido do empregado. E ela quer esse valor que vai aqui para a empresa, os encargos que vão ser gerados que vão ser pagos pela própria empresa, tá? Vou deixar isso aqui. Tá, ficou até bonitinho, né? Não sou boa de desenho, mas ficou até bonitinho. Vou deixar no seu slide para os alunos, tá? Lá do momento de estudar para o CRC. Bom, pessoal, e aí, o que acontece aqui, então? A gente vai calcular separado, tá? O valor, então, do INSS, a gente vai calcular por faixa. Por que por faixa? Porque aqui em cada faixa, a gente tem o INSS, esse daqui. Em cada faixa, então, a gente tem a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa e a quarta faixa. A gente vai ver onde o salário desse funcionário vai se enquadrar e a gente vai calcular por faixa. Então, a gente vai descontar a alíquota de 7,5% com a dedução. O salário dele bruto aqui deu um total de R$ 2.460. Então, a gente vai ter que encontrar até 2.460, que vai ser até aqui, né? Até a terceira faixa. Então, a gente vai aplicar a alíquota e encontrar a dedução de cada faixa, tá? Então, como que vai ficar aqui?
Na primeira faixa vai ter até R$ 1.212, a gente vai aplicar a alíquota de 7,5%, que vai dar um total de R$ 90,90. Na segunda faixa é o valor de até R$ 2.427,35. Daí a gente vai subtrair o valor menor, que é um valor que já está aqui na primeira faixa, e multiplicar por 9%, que vai dar um total de R$ 109,38. Na terceira faixa do INSS, que vai até o valor do salário do nosso funcionário, que é de R$ 2.460, menos o teto da faixa anterior, de R$ 2.427,35, e a gente multiplica pela alíquota de 12%, vai dar um total de R$ 3,91. Então, o desconto do INSS vai ser a soma dessas faixas, onde a gente encontrou um valor de R$ 204,19. Você pode ter calculado diferente? Pode ter, mas eu coloquei essa resolução nesse formato aqui porque foi o formato que a banca respondeu os recursos de vocês, tá? Então, quando você presta o exame de suficiência, ou um concurso, né? Tanto faz, o formato é o mesmo. Você pode não concordar com o gabarito de uma questão e enviar um recurso. E a banca ela vai responder esses recursos de vocês. E aí, quando ela respondeu o recurso de quem enviou para essa questão, ela calculou nesse formato e eu achei interessante colocar no mesmo formato para que você possa entender como a banca pensa, né? Porque aqui a gente tem que pensar como a banca para conseguir uma quantidade maior de pontos. Então, o INSS ficou no valor de R$ 204,19. Agora, no imposto de renda, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o salário, a base de cálculo do imposto de renda é o salário bruto, subtraído do INSS. E aí vai dar um total de R$ 2.255,81. E aí, esse valor vai dar lá na segunda faixa salarial, que vai ser com um desconto de 7,5%. Subtraído, então, a gente pega a base de R$ 2.255,81, multiplica pela alíquota que a gente tem, que no nosso caso vai estar na segunda faixa, então vai ser de 7,5%, e subtrai a dedução que é proposta na tabela. Então vai ser um valor R$ 2.255,81 vezes 7,5%, vai dar um total de R$ 169,18, e a gente vai deduzir um valor de R$ 142,80. Então, o nosso imposto de renda vai ser de R$ 26,38. A remuneração líquida do trabalhador vai ser o salário bruto menos o INSS menos o imposto de renda, que vai dar um total de R$ 2.229,43. Aí, a gente já teria, porque ele fala lá que é um valor aproximado, né? No enunciado, ele fala assim: considerando exclusivamente as informações apresentadas, o valor da remuneração líquida do empregado e dos encargos sociais, parte da empresa, a serem pagos referente a março de 2022, correspondem aproximadamente, para fins de simplificação, a... E aí, um dos valores já seria a letra B. Na letra B, ele fala que o salário líquido é de R$ 2.230. Então, R$ 2.229,43 é aproximado de R$ 2.230, né? Como ele pediu valores aproximados, esse é o único valor que seria mais aproximado. Então, você... Tá ventando muito. Talvez surja o barulho aqui no microfone, porque tá ventando lá fora, tá? Então, você poderia já encontrar o gabarito como letra B, mas a gente vai calcular aqui também a parte do empregador, tá? E qual é a parte do empregador? São os encargos da empresa, o INSS patronal e o FGTS. Vai ser a mesma coisa, vai ser a remuneração bruta vezes o percentual do INSS patronal, que é de 27,8%, e o FGTS também a remuneração bruta vezes os 8% que ele indicou aqui na nossa resolução da nossa questão, tá? Então, ele indicou os dados para você
E aí que no caso você poderia só aproveitar, né? Você não teria que decorar a tabela para o exame de suficiência, isso não é necessário. Mas você precisa saber especificar o que é cada coisa. Então, eu calculei aqui junto, tá? Eu somei os dois valores, você poderia ter calculado separado e depois juntado os valores. Então, o INSS vai dar um total, então, de R$ 2.460 vezes 27,8%, que dá o INSS patronal de R$ 683,88, e o FGTS de R$ 2.460 vezes 8%, que dá R$ 196,80. Os encargos da empresa vão ser, então, de R$ 880,68. E aí o gabarito, né, é a letra B, já que ele falou que eram os valores aproximados. O valor que está na opção da letra B é de R$ 881. Então, é um valor aproximado, é o mais próximo que a gente tem. E é isso, gabarito letra B. Questão número 8. O advogado de determinada entidade empresária do setor de serviços apresentou as seguintes informações referentes às questões judiciais movidas em desfavor da empresa. Temos uma tabela aí com 3 colunas. Na primeira coluna nós temos o processo, na segunda o valor, na terceira a chance de ocorrência. Então, nós temos o processo trabalhista relativo a horas extras no valor de R$ 100 mil, com a chance de ocorrência como provável. O processo trabalhista relativo a trabalho análogo à escravidão no valor de R$ 80 mil, com a chance de ocorrência de remota. O processo civil relativo a danos corporais advindos de acidente do trabalho no valor de R$ 70 mil, com a chance de ocorrência como possível. O processo tributário relativo ao recolhimento do ISS no valor de R$ 60 mil, com a chance de ocorrência de provável. E o processo tributário relativo a imposto de renda pessoa jurídica no valor de R$ 50 mil, com a chance de ocorrência como provável. Considerando as informações disponibilizadas e as disposições da NBC-TG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, podemos afirmar que a empresa, letra A, deverá reconhecer como provisão o valor de R$ 280 mil dos processos. Letra B, não deverá divulgar o valor de R$ 150 mil dos processos como passivo contingente. Letra C, deverá apenas divulgar o valor de R$ 70 mil de processos como passivo contingente. Letra D, deverá divulgar, mas não reconhecer R$ 80 mil de processos como passivo contingente. Bom, aqui é uma questão de provisões. Ele já deu aqui as chances de ocorrência para a gente analisar. E aqui a gente tem que lembrar dessa tabelinha que eu gosto de utilizar nas nossas aulas, né? Então, tá lá no seu material, se você é aluno do Momento de Estudar para o CRC, onde a gente sabe que a gente tem situações, então, provisões que são prováveis, possíveis e remotas. Quando é provável, a gente vai registrar no balanço patrimonial e vai divulgar nas notas explicativas. Quando é possível, a gente não vai registrar no balanço patrimonial, mas vai divulgar nas notas explicativas. E quando é remota, a gente não divulga, a gente não registra no balanço patrimonial e não divulga nas notas explicativas. Então, essa é a situação. Então, baseado na nossa questão aqui, ele está pedindo aqui para a gente... Tem várias situações aqui, né? Deverá reconhecer, não deverá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem como provável, então, o processo trabalhista relativo a horas extras, o processo tributário relativo ao recolhimento do ISS e o último processo, que é o processo tributário relativo ao imposto de renda. Esses são prováveis. Para esses, a gente vai... registrar no balanço patrimonial e divulgar nas notas explicativas. E eu demoro para falar porque eu confundo a palavra divulga e registra, tá? Então, às vezes eu falo errado e se eu tiver falado já fiquem sabendo aí que eu confundo essas duas palavras. Na situação do processo civil relativo a danos corporais advindos de acidente de trabalho, ele é possível. Então, no possível, a gente não vai registrar no balanço patrimonial, mas a gente vai divulgar nas notas explicativas.
E no caso da situação de remoto, a gente não vai nem registrar no balanço patrimonial e nem divulgar nas notas explicativas. Então, com isso, a gente vai ter que a situação provável são esses 3 processos. O valor total da provisão vai ser o processo trabalhista somado com o processo tributário do ISS somado com o processo tributário do imposto de renda. Então, 100 mil reais mais 60 mil reais mais 50 mil reais vai dar uma provisão total de 210 mil reais. O gabarito, então, aí, né? O gabarito preliminar falava que era a letra A. Na letra A, ele fala assim: deverá reconhecer como provisão o valor de 280 mil reais dos processos. Deu 280 mil? Não, deu 210 mil reais, mas o gabarito preliminar estava a letra A. Vocês entraram com o recurso e eles acabaram anulando a questão. Por quê? Porque realmente não tem resposta, né? Então, seria o valor de 210 mil reais e não 280. Então, a questão foi anulada, mas eu achei importante considerar ela aqui para a gente resolver a questão. E a gente vai ver que mais para frente a gente vai resolver uma outra questão de provisão também, que ele também colocou aqui na prova. Então, essa não era a única questão, tá? Então, gabarito da questão número 8, ela foi anulada. Daí, aproveitando, porque vocês vão perguntar depois, é uma dúvida recorrente. O que acontece com a pontuação quando a questão é anulada? Então, vamos supor que Joãozinho resolveu a prova e tinha marcado a letra A. No gabarito preliminar, Joãozinho ficou com 1 ponto, né? Porque ele acertou essa questão. Mas aí, quando o gabarito definitivo considerou que foi anulada, todo mundo ganhou 1 ponto. Então, todos ganham 1 ponto. Então, se você tinha lá 24 pontos, você ganhou mais 1 ponto, agora você tem 25 pontos. Mas o Joãozinho, que tinha acertado a questão aqui, ele não vai poder contar esse ponto 2 vezes, então ele vai contar só uma vez. Então, no final das contas, a pontuação do Joãozinho não se alterou. E você, que talvez tenha errado essa questão, você ganha esse 1 ponto, você pode considerar. No final das contas, todo mundo ganhou, mas aquela pessoa que já tinha acertado, ela já tinha contado com esse ponto, então não vai fazer diferença na pontuação final para ela, tá? Então, é isso que acontece quando uma questão é anulada. Quando você envia um recurso também, a banca não é obrigada a aceitar o seu recurso, porque do mesmo jeito que você mandou um recurso, outras várias e centenas e milhares de pessoas também enviaram recurso. Ela não é obrigada a acatar o recurso de todo mundo. Ela vai ler o recurso e, se ela concordar, ela vai ou anular a questão ou trocar o gabarito. Então, em alguma questão, de repente, ela fala assim: o gabarito era letra A, agora vai ser letra B. Todo mundo que tinha acertado agora está errado e outras pessoas vão acabar acertando nesse momento, tá? Então, é isso que acontece com os recursos e a gente vai conversar sobre isso depois, lá no futuro, nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre isso. Questão número 9. Determinada sociedade empresária apresentou o balanço patrimonial e a demonstração do resultado nos anos de X1 e X2. E aí tem um balanço patrimonial enorme e eu vou ler conta por conta para os nossos colegas que precisam da legenda. Se você não precisa, dê graças a Deus, não reclame e passe o vídeo um pouco à frente, tá? Bom, e aí para os nossos colegas que precisam, vamos lá. Talvez nem seja só precisa necessariamente, mas tem gente que prefere ler a legenda, porque talvez tá estudando aí escondidinho no mocó no serviço, né? Que eu sei, tem uma galera fazendo isso. Eu também faço isso e já fiz outras milhares de vezes no passado. Então vamos lá. A gente tem aqui um balanço patrimonial com 3 colunas. Na primeira coluna nós temos as contas. Na segunda coluna nós temos os valores em 31 de dezembro de X1. Na última coluna, que é a terceira coluna, nós temos os valores de dezembro de X2.
Eu vou ler, então, linha por linha. Vou ler a conta, o valor em X1 e o valor em X2 na sequência, tá? Vamos lá. Conta caixa, R$159 mil e R$191 mil. Contas a receber, R$15 mil e R$12 mil. Estoques, R$160 mil e R$130 mil. Despesas pagas antecipadamente, R$8 mil e R$6 mil. Terreno, R$80 mil e R$180 mil. Equipamentos, tá zerado, então é zero aqui em X1 e R$163 mil em X2. Depreciação acumulada, zero em X1 e R$19 mil negativos em X2. Total do ativo, R$422 mil e R$663 mil. No passivo e patrimônio líquido, nós temos as contas fornecedor de R$60 mil e R$52 mil. Despesa provisionada a pagar, contas operacionais de R$20 mil e R$15 mil. Imposto de renda a pagar tá de zero em X1 e R$12 mil. Títulos de dívida a pagar tá de zero em X1 e R$90 mil. Ações ordinárias de R$300 mil e R$400 mil. Lucros acumulados de R$42 mil e R$94 mil. Total do passivo, R$422 mil e R$663 mil. Temos aí também a demonstração do resultado em X2. Então, nós temos duas colunas. Na primeira coluna, nós temos as contas, na segunda, os valores. Então, temos a conta receitas de R$975 mil, custo das mercadorias vendidas de menos R$660 mil, despesas operacionais, excluindo a depreciação de R$176 mil negativo, despesa de depreciação negativo de R$19 mil, lucro antes do imposto de renda negativo, aliás, o lucro antes do imposto de renda não está negativo, tá? Está positivo de R$120 mil. A despesa do imposto de renda negativo de R$36 mil. O lucro líquido é de R$84 mil. Considerando única e exclusivamente as informações disponibilizadas e ainda a NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa, em relação à DFC dessa empresa apurado em 31 de dezembro de 2000x2, assinale a afirmativa correta. Letra A. O caixa gerado nas atividades operacionais foi de R$32 mil. B. O caixa gerado nas atividades operacionais foi de R$137 mil. Letra C. O caixa gerado nas atividades de investimento foi de R$58 mil. Letra D. O caixa consumido nas atividades de financiamento foi de R$163 mil. Bom, a questão é enorme, eu sei que ela é um pouquinho grande. No final das contas, ela está pedindo, então, uma questão de DFC, demonstração dos fluxos de caixa, e no final ela está pedindo as atividades do caixa, né? Gerado ou consumido das atividades operacionais, de investimento ou de financiamento. Então, a gente tem que encontrar os valores aqui para encontrar o gabarito da questão. Eu já montei aqui para a gente poder ganhar tempo na resolução, porque senão esse vídeo ia ficar enorme se eu tivesse que resolver à mão todas as questões, né? Então, para ganhar tempo, eu já resolvi, já montei a DFC. E aí, a gente vai passar, então, aqui primeiro pelas atividades operacionais, depois pelas atividades de investimento e pelas atividades de financiamento. Então, nas atividades operacionais, nós temos aqui o lucro antes do imposto de renda e dos juros de R$120 mil, a depreciação de R$18 mil, a perda na venda do equipamento de R$1.000, a diminuição das contas a receber de R$3 mil, a diminuição de estoques de R$30 mil, a diminuição de despesas pagas antecipadamente de R$2 mil, a diminuição do fornecedor de R$8 mil, e aí vai ficar negativo, a diminuição de despesas provisionadas a pagar de R$5 mil,
O caixa gerado pelas atividades operacionais ficou sendo de R$161 mil, mas a gente tem também o imposto de renda e as contribuições de R$24 mil. Então, o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de R$137 mil. Esse foi o caixa gerado. Nas atividades de investimento, a gente tem a aquisição de equipamento de R$180 mil e a venda do equipamento por R$17 mil. Então, foi um caixa consumido de R$163 mil. E nas atividades de financiamento, nós temos o pagamento de dividendos de R$32 mil, a emissão de títulos de dívida de curto prazo de R$90 mil, vai dar um caixa gerado de R$58 mil. Um caixa gerado nas atividades de financiamento. E aí a gente teve uma variação, né? Então a variação total ficou de R$32 mil. Com isso, a gente encontra que, então, letra A, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de R$32 mil. Falso, porque foi de R$137 mil. Letra B, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de R$137 mil. Verdadeiro, é o gabarito da questão. Letra C, o caixa gerado nas atividades de investimento foi de R$58 mil. Falso, porque foi de R$163 mil. Letra D, o caixa consumido nas atividades de financiamento foi de R$163 mil. Falso, porque foi de R$58 mil. E aí, aqui, a gente teve que o gabarito preliminar, ele disse que era a letra C, e depois ele mudou, né, mediante os recursos que vocês enviaram, ele mudou e disse que o gabarito é a letra B, que é o nosso gabarito da questão. Então, aqui fica um exemplo do que eu comentei, né, um pouco antes, sobre a troca de gabaritos. Então, se o Joãozinho tinha marcado que era a letra C, aí agora o gabarito vai ser a letra B, e aí o Joãozinho automaticamente errou. Então, ele ganhou um ponto aqui, né, mas aqui ele acabou perdendo esse um ponto porque o gabarito mudou, tá? Então, é isso que acontece na troca de gabaritos. Questão número 10. É uma questão um pouquinho grande também. Geralmente as questões elas são um pouco grandes, né? Quando a questão é um pouco menor, é uma questão, por exemplo, de concurso, mas tem um monte de coisa camufladinha lá no meio da história, e aí você vai acabar gastando muito tempo para resolver também. Então, acaba perdendo tempo também do mesmo jeito, tá? Vamos lá. Questão número 10. Determinada entidade empresária do ramo comercial apresentou no mês de janeiro as seguintes operações. No dia 5 de janeiro, a compra de 20 unidades de mercadoria a prazo a R$110 cada uma. No dia 6 de janeiro, a devolução de uma das unidades da mercadoria adquirida no dia anterior. No dia 7 de janeiro, abatimento de R$5 por unidade sobre as 19 unidades das mercadorias restantes adquiridas no dia 5 de janeiro. No dia 8 de janeiro, a venda a prazo de 20 unidades de mercadoria pelo valor de R$4 mil. No dia 9 de janeiro, recebimento em devolução de 2 unidades de venda anterior. No dia 10 de janeiro, abatimento concedido sobre as demais mercadorias vendidas no total de R$230 e o estoque inicial constituído de 5 unidades adquiridas a R$100 cada uma. Considerando única e exclusivamente as informações disponibilizadas e ainda sabendo que a empresa utiliza o método de avaliação do estoque primeiro a entrar, primeiro a sair, que é o método PEPS, assinale a seguir o custo das mercadorias vendidas no dia 8 de janeiro. Letra A, R$1.865, B, R$2.075, C, R$2.590, letra D, R$2.700. Bom, aqui a gente tem um sistema de controle de estoques, né? É um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar lá no Momento de Estudar para o CRC. A gente tem uma aula, a gente resolveu várias questões, então tenho certeza que vocês vão conseguir resolver essa questão aqui. E aí eu estruturei no seu material PDF, eu coloquei
dia por dia de cada item que foi acontecendo. Então, coloquei aqui, ficou bem bonitinho e tal. Aqui eu vou resolver ela, vou fazer aqui à mão. Depois vou mostrar para vocês o formato já digitado, né? É só para a gente poder pegar o raciocínio enquanto faz e a gente já vai fazer nossa revisão, como eu disse. Toda essa prova aqui já é a nossa primeira revisão para o exame de suficiência, tá? E aí você vai, então, eu peço sempre, lógico, né, que vocês tentem resolver. Esqueci de falar isso lá no início da resolução da prova, mas eu sempre peço para vocês resolverem as questões, tentar resolver sozinhos antes de assistir esses vídeos aqui. De qualquer forma, vamos lá, eu vou acompanhar aqui pelo PDF, porque eu preciso ver os itens, né? Então, o primeiro item, ele fala aí que o estoque inicial é constituído, então, o estoque aqui é inicial, é constituído de 5 unidades adquiridas a R$100 cada, então vai dar um total de R$500. Não houve saídas, o saldo é de 5 unidades a R$100, totalizando R$500. Depois, no dia 5 de janeiro, a gente teve a compra de 20 unidades de mercadorias a prazo a R$110, totalizando então R$2.200. Isso, 20 unidades a R$110, não houve saídas. E aqui o método PEPS, então o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então o primeiro que entrou foi de 5 unidades, que é o estoque inicial. E agora entraram mais 20 unidades a R$110, totalizando R$2.200. No dia 6, teve uma devolução de uma das unidades de mercadoria adquirida do dia anterior. Então, eu vou colocar aqui -1, tá? Isso é raro acontecer, tá? A gente não tinha questões anteriores do exame de suficiência pedindo, cobrando desse formato, por exemplo, cobrando abatimento e devolução dentro do controle de estoque. Eu tô colocando aqui esse -1 dentro da ficha do controle de estoque porque foi assim que a banca respondeu aos recursos de vocês. Mas talvez você não tenha nem desenhado esse controle, né? Porque você não precisaria. Você pode ir fazendo à mão aí, entrou, saiu, e, né? Sem desenhar aqui. Então, na ficha eu vou colocar aqui porque didaticamente fica um visual melhor para vocês acompanharem, tá? Mas eu não sei o formato que você optou por resolver aí. Então, comentem no vídeo, tá? Então, foi a devolução de uma das unidades de mercadorias adquiridas no dia anterior. No dia anterior foi as de 110, então aqui o valor era de R$110. Vai totalizar, então, menos 110. E aqui a gente vai ter, então, primeiro que entra foi as 5 unidades a R$100, totalizando R$500. E aí, das últimas, das 20, a gente diminui um valor, né? Porque a gente devolveu uma, então a gente vai sobrar o quê? 19 unidades a R$110, que vai dar um total de R$2.090. Não vou colocar a vírgula aqui, porque senão vai ficar muito apertadinho. No próximo dia, foi o dia 7 de janeiro. Foi o abatimento de R$5 por unidade sobre as 19 unidades das mercadorias restantes adquiridas no dia 5. Então, não entrou nenhum valor, mas a gente vai ter o abatimento de R$5 por unidade. A gente tem, então, 19 unidades vezes R$5, que vai dar um total de R$95. Tá? Então, aqui é menos R$95. Não houve saída, aqui também não. Primeiro que entra, então, 5 unidades a R$100, vai dar um total de R$500. E aqui a gente continua com 19 unidades. Eu acho que vai ficar muito baixo, talvez você não consiga visualizar essa última linha, tá? Vou tentar aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês a tabela. E no seu material PDF também tá o controle com todas as informações lá, tá? Então,
são R$19. Se a gente tinha R$2.090 de saldo das 19 itens, se a gente abater agora 95, vai ficar um saldo de 1.995. Então, 1.995 dividido por 12 unidades vai dar um saldo, então, de R$105 por unidade, tá? Então, é isso. E aí, eu vou deixar essas continhas... Ah, não vou deixar, não precisa, não é pra tanto, eu acho, né? Talvez seja, né? E aí, você comenta, fala, preciso das continhas no final. Aí depois ele teve uma venda a prazo de 20 unidades de mercadoria pelo valor de R$4.000. Então aqui a gente vai registrar a nossa venda. O dia é o dia 8 de janeiro. Não teve entrada, teve a saída de... Aí aqui é que tá. Como que a gente vai fazer a saída? A saída é o primeiro que entra, é o último que sai. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, qual foi o primeiro item que entrou? Foi as... E aí eu precisava mudar essa cor dessa caneta, né? Deixa eu pegar essa outra aqui. Ah, dá pra pegar aqui, ó. Pera aí. Só pra marcar aqui. A gente vai ter o primeiro que entra, vai ser a primeira mercadoria que entrou. Então, aqui, se a gente vendeu 20 unidades, as primeiras 5 são essa daqui. Então, tem essa daqui, foi a primeira da venda. E a segunda da venda, a gente vai tirar do último que entrou, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, das 19 unidades, a gente vai completar essa primeira venda. Então, na primeira venda, a gente vai ter aqui, tirar 5 unidades. Para completar as 20, a gente precisa de mais 15 aqui, tá? Então, das 19 que a gente tinha aqui, vão sobrar 4 unidades. E é isso que a gente vai marcar. Ah, e aí eu... Tchau, Siri. Tchau. E ela ainda responde tchau, olha só. E aí eu apaguei o que não precisava, né? Então é isso, tá, gente? Vai ficar... Ah, e aí eu não coisei a verde, né? Pera aí. Eita, gente, que eu tô me enrolando toda com essas canetas aqui. Aí vai ficar assim o seu slide. E aí o slide vai ficar disponível lá para os alunos, tá? Então, a gente vai ter, então, na saída, primeiro as 5 unidades que entrou ao valor unitário de R$100, totalizando R$500. Depois, a gente vai ter, então, uma venda de mais 15 unidades ao valor de R$105, que vai dar um total de R$1.575. O que vai sobrar? Das 5 unidades vai ficar zerado. E das 19 vai sobrar, então, 4 unidades a R$105, que vai dar R$420, tá? Então, esse é o dia 8. No dia 9, ele fala, vou colocar aqui embaixo, porque não vai dar, tá? No dia 9, ele fala recebimento em devolução de 2 unidades da venda anterior. Então, ele vendeu aqui, mas agora ele recebeu uma devolução. Então, menos 2 unidades no valor de 100. Então, aqui, eis um buraco da questão. Porque a gente sabe que ele disse, né, recebimento em devolução das unidades da venda anterior. Mas a venda anterior é todo o conjunto das 20 unidades. Ele não disse qual é o valor que vai voltar aqui, qual é o valor unitário que vai voltar. Não disse. E aí eu considerei com o valor de R$105 aqui. Ele disse, ele não disse, a questão tá furada? Tá. Eu considerei aqui de menos 210, mas na verdade ele tá pedindo o custo das mercadorias vendidas. Então o custo vai ser só isso aqui. Você não precisaria dessa outra parte, tá? Então... seguimos em frente com a questão. Então, a gente tinha 4 unidades, devolveu 2, agora a gente tem 6 unidades a R$105,
totalizando aqui de R$630, tá? E no final das contas, ele tá pedindo pra gente o custo das mercadorias vendidas. O custo das mercadorias vendidas, vou trocar a cor aqui, vou colocar a verde. O custo das mercadorias vendidas são essas mercadorias vendidas aqui. Então, vai ser do total de R$500, o CMV vai ser os R$500, mais os 1.700 e... o contrário, é R$1.075. O CMV vai dar um total de R$2.075, que é o gabarito letra B de bola, tá? Então, esse é o nosso gabarito. E aí, aqui, eu coloquei esses valores aqui para você, tá? E ainda também não coube no mesmo slide, eu tive que alterar aqui, mas tá no seu material PDF, então você não vai ter dificuldade em acompanhar a questão, tá? No final, nós temos aí o gabarito, então. Ah, tem um finalzinho aqui que eu não coloquei, ó. No dia 10 de janeiro, abatimento concedido sobre as demais mercadorias vendidas no total de R$230. Então, ele teve um abatimento de 230. Então, dos 630 que a gente tinha de saldo, a gente vai somar com mais 230, vai dar 860 para 6 unidades. Então, 860 dividido por 6 vai dar R$143,33. Mas aí, não faz diferença, porque ele está pedindo só o custo das mercadorias vendidas, né? Então, o gabarito aí é a letra B de bola. Bom, pessoal, então essas foram as nossas questões comentadas até a questão número 10. Agora a gente encerra o vídeo e aí a próxima sequência vai estar disponível no novo dia. Para quem é aluno, vai ficar disponível, todos os vídeos vão ficar disponíveis ao mesmo tempo para vocês, então é só vocês seguirem para o próximo vídeo. Para quem está assistindo pelo YouTube, muito obrigada por ter assistido até aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal, baixe o arquivo PDF que está aqui logo abaixo do vídeo. Se você quiser vir estudar com a gente, as matrículas estão abertas, então o link com a descrição também está aqui na descrição do vídeo. E aqui as nossas redes sociais para que você possa acompanhar o nosso trabalho nas outras plataformas, tá? Se liga, na descrição do vídeo tá o calendário com as datas em que vão entrar as próximas partes de vídeo com as próximas questões. E tá também a minutagem das questões aqui para você ir assistindo questão por questão, caso seja o seu interesse, tá? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui, bons estudos e até mais!